Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui em cima do monte para dizer para você que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. E eu quero desde já agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a você também aí, meu irmão, minha irmã, meus irmãos que já se inscreveram no canal e os que não se inscreveram ainda, se inscreve aqui no canal, irmão, tá certo? Assim você vai estar fazendo este canal crescer, a chegar e a se expandir e chegar aonde pessoas estão precisando. Aleluia. Porque esse propósito que o Senhor colocou no meu coração foi para que muitas vidas venham ser alcançadas, para que muitas vidas venham que estão fracas, que estão em decadência. E a Bíblia diz que o poder da oração pode ir muito em seus efeitos, né? Então, eu não desacredito, que o Senhor pode tocar, que o Senhor ainda liberta, que o Senhor ainda transforma. Como eu já falei, irmãos, um pouquinho da minha história, do que o Senhor fez na minha vida, né? E eu fui um jovem muito rebelde, muito não dava ouvido aos meus pais, a minha avó, fui criado pela minha avó. Minha mãe morreu, irmãos, eu tinha 6 anos de idade. Não pude ter um amor de mãe verdadeiro, né? Não pude, aleluia, mas eu tive o amor da minha avó. A minha avó fez o que pôde pela minha vida, mas como eu estava desviado do evangelho, porque eu tenho uma tia que até hoje ela é crente, e quando a gente era pequeno, ela levava a gente para a igreja, né, para a igreja Jerusalém da Grandeza de Deus, ali em Fortaleza, que eu morava lá em Fortaleza, hoje eu moro em Pacajus, né? E ela sempre levou eu, meu primo, e ali a gente cresceu indo para aquela igreja e tudo, mas aí chegou um certo tempo que eu não quis mais saber de igreja, que eu fui participar das coisas do mundo. E então eu fui criado pela minha avó, e essa minha tia morava vizinho, morava tudo junto, morava vizinho muito perto. E aí então eu me desviei do evangelho, eu saí do evangelho, né, ainda jovem, né, e fui participar, fui experimentar as coisas do mundo. E as coisas do mundo, irmãos, me levou para os vícios, para o vício da maconha em primeiro lugar, né? E aí então eu comecei a fumar maconha, eu comecei a me envolver no mundo da droga. E daí então eu fui crescendo, eu fui conhecendo as ruas, né? Porque a minha avó já era um pouco de idade e não tinha mais aquela garra, aquela força de colocar ali, de estar acompanhando a minha vida, de estar ali. Não tinha mais o controle. E então, irmãos, eu fui e comecei a fumar maconha, comecei a fumar, a usar vários tipos de droga, né? O crack misturado com a maconha. E também, queridos, também comecei, né, a fazer tudo isso, comecei a fumar pedra de crack, né? E daí então, de tanto envolvimento, vício, roubos, né, fazendo tudo isso,
né? O Senhor já tinha um propósito na minha vida. Hoje eu tenho um corte aqui no braço, né? E foi uma facãozada. E o Senhor me livrou. Quando o rapaz, ele colocou primeiro no meu pescoço aqui o facão, tacou-lhe o facão e desceu, escorregou, não fez nenhum arranhão. Mas quando ele tacou aqui no meu braço, eu vi o osso do meu braço. Saiu muito sangue. Eu saí correndo e Deus é tão grande, tão fiel, que de imediato vinha uma ambulância do corpo de bombeiro. Com pouco tempo, com poucos metros que eu corri, era numa BR de 4 mãos, dupla, né? Sentidos contrários, indo e voltando. Quando eu atravessei, a ambulância vinha, pegou, enfaixou meu braço e me levou para o hospital e ponteou, pegou alguns pontos dentro e fora, pegou mais ou menos uns 18 pontos a 20. Eu vi o osso do meu braço. E daí então eu fui me envolvendo, cheguei a querer vender drogas, né? E cheguei a querer vender drogas, né? Mas Deus não deixou, Deus livrou, né? E vivia dentro de uma comunidade, tentando ser aquilo que não era para mim, tentando fazer, tentando achar felicidade que não existe, que não tem no mundo. Hoje eu reconheço que a minha maior felicidade é estar nos pés do Senhor. Por quê? Porque o Senhor me deu grandes livramentos de morte. Pessoas, eu correndo distância de poucos metros e a pessoa atirando nas minhas costas e nem um tiro pegar. Sabe quem foi que fez isso, irmão? Deus. Mesmo eu estando no mundo, mesmo eu estando fazendo as coisas erradas, mas Deus já tinha um plano para a minha vida. Deus já tinha um propósito para a minha vida. E Ele permitiu acontecer muitas coisas ruins para que eu viesse enxergar que o que eu queria eu não ia alcançar no mundo. Por que agora, hoje, aqui no monte, eu estou falando isso, irmão? Porque pessoas estão precisando ouvir isso. O Senhor me tocou para me falar assim, para me estar aqui dizendo para você que a sua felicidade não está naquilo que você gosta, que você quer, nos prazeres que você tem vontade. Não, mas os teus sonhos, os teus projetos estão em Deus. É Deus que realiza, é Deus que faz. Porque eu queria ter uma vida de luxo, eu queria ser rico, eu queria ter piscina na minha casa, eu queria ter uma Hilux na garagem da minha casa, um duplex, né? Era esse os meus sonhos, as minhas vontades, né? De ter várias mulheres, né? E Deus nunca permitiu, Deus nunca deixou, né? Eu tentei, como? Fui pro lado mais fácil da vida, tentar ser traficante, tentar vender drogas, né? E eu estou falando isso aqui, irmãos, e isso aqui foi antes de eu conhecer a minha esposa. Foi mais ou menos há uns 17 anos atrás. Porque dia 28 agora eu vou fazer 30 anos. 30.
para a glória de Deus. Dia 28 de abril eu vou fazer 30 anos. Como é que eu cheguei até aqui, irmãos? Como é que eu cheguei até aqui? O Senhor, aleluia, aos meus 18 anos, eu me converti no quintal da casa da minha irmã, né? Lá o pastor Ricardo, a pastora Betânia, que hoje que foram meus pais na fé, né? E eles moram ainda lá em Fortaleza. E falando nisso, eu tô com muita saudade deles, né? Não é que eu não tenha pastor aqui, tenho, né? Tenho um pastor aqui. E irmãos, eles sabem do que eu tô falando. Um dia que eu tiver a oportunidade, eu vou lá, certo? Eu vou gravar e eles vão falar para vocês saber da onde Deus me tirou. E o que eu vou dizer aqui, eles vão complementar. Eu não sei quando vai ser gravado essa complementação, essa segunda parte. Mas porque eles moram em Fortaleza, irmãos, e eu moro em Pacajus, a uma distância boa, tem que pegar transporte. Eu ainda não tenho transporte, mas Deus vai fazer, Deus vai dar, porque eu creio neste Deus. Eu vim para cá pro monte, irmãos, eu ando mais ou menos uns 3 quilômetros de bicicleta, né, indo e voltando, mais ou menos uns 4 quilômetros, indo e voltando, né, para chegar aqui no monte, para poder gravar aqui e orar por vocês, né? E então a pastora Betânia, o pastor Ricardo, hoje eles têm a congregação, hoje eles estão em Fortaleza, lá no bairro de Bom Jardim, mais ou menos por ali, e são uma mulher e um homem de Deus, uma bênção. E eles me ajudaram, eles me acolheram no quintal da casa da minha irmã. Eu me converti, comecei a ir para a igreja, comecei a buscar, comecei a clamar, indo para o círculo de oração, indo para a consagração que tinha todos os dias de culto, né? Terça, quinta e domingo, pela manhã de 7 às 9, né? De 7 às 8 era a consagração. E ali buscando, sempre buscando. E aos sábados, a gente quase todo sábado ia para os montes e a gente fazia campanha em cima dos montes. E Deus sempre fazendo grandes coisas nas nossas vidas, né? E hoje, irmãos, por que eu gosto de subir o monte? Porque eu sei do valor e do poder que opera na vida daquele que está em cima do monte buscando a presença de Deus. Viu, querido? E então o que aconteceu, irmãos? Eu me converti, né, no quintal da casa da minha irmã, porque lá estava numa campanha e era o pastor Ricardo e a pastora Betânia. E lá eu estava todo quebrado porque eu entrei em um contrito com o meu pai e eu me droguei muito. E lá a gente entrou em uma confusão e ele mandou eu vir embora. A polícia me deixou até um certo local e eu vim embora para casa da minha irmã. Cheguei lá de madrugada, alguns homens me pegaram e me espancaram. 3 rapazes, né, lá pegaram e me espancaram. E aí chamaram a polícia e a polícia me deixou até um certo local. E de lá eu fui embora para casa da minha irmã. E depois, irmãos, eu acredito que depois eu vou gravar com meu pai, se Deus permitir, porque meu pai mora na Caucaia, né, Caucaia. E hoje, quando eu fui lá, que eu me converti,
que eu fui lá pedir perdão, meu pai, né? Ele, meu filho, é de coração? Eu disse, é. Ele disse, pois você hoje está me dando o maior presente que eu posso receber de você. É em saber que você está nos caminhos do Senhor. Continue e fique firme. E daí então, irmãos, de lá para cá, o Senhor vem trabalhando, o Senhor trabalhou. E nesse tempo, irmãos, eu fui morar na igreja do pastor Ricardo, lá no Henrique Jorge, a igreja. Igreja Pentecostal Sabatina Canaã era o nome da igreja, né? Eu não sei se ainda é este nome. E ali, irmãos, eu fui morar na igreja, né? Fui morar na igreja. E o que acontece? Eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha profissão, tinha acabado de sair do mundo da droga, do mundo do crime, dos vícios. E ali então, irmãos, Deus começou a agir. Tinha um vizinho que morava, vizinho da igreja. Ele me chamou, perguntou se eu sabia trabalhar de servente. Eu disse, não, nunca trabalhei, mas se você me ensinar, me disser como é, eu vou trabalhar, eu trabalho, basta me dizer. E ali foi o primeiro dia de trabalho, meu primeiro dia de experiência de trabalho foi de servente, fazer massa para pedreiro. E daí então, irmãos, eu comecei a trabalhar. E o pedreiro gostou muito de mim, também era evangélico, tinha saído do mundo do crime. E ele era pedreiro, a gente começou a trabalhar, ele gostou de mim, a gente fez aquela amizade. E aí então, eu morando na igreja e trabalhando, e era o zelador da igreja, eu tinha prazer, irmãos, de passar o pano no chão da igreja, de poder estar ali lavando os banheiros e escutando louvores. E Deus fazia grandes coisas, irmãos. Deus fez grandes coisas na minha vida e ainda está fazendo. Sabe por que eu digo grandes coisas, irmão? Porque não é aquilo que eu tenho que me faz ser grande. É aquilo que eu vivi e que eu sou que me faz ser quem eu sou diante de Deus. Porque se você for olhar os profetas, eles eram grandes não diante dos homens. Eles eram grandes diante de Deus. Por quê? Porque eles falavam e Deus operava e Deus fazia o milagre acontecer. Mas eles não apareciam. Eles faziam o nome do Senhor ser glorificado. E por que eu estou te dizendo isto aqui? Sabe por quê? Porque eu sou servo de Deus e eu estou glorificando ao nome do Senhor, sendo grato a Ele, em poder compartilhar para você um pouco da minha história, da minha experiência e do que Deus fez na minha vida. E o nome dele aqui está sendo glorificado. Porque o meu prazer hoje é estar na presença de Deus. O meu prazer não está naquilo que eu tenho ou naquilo que eu vou conquistar. Não. Meu prazer está em Deus, de poder glorificar, de poder a cada dia saber que o Senhor cuida de mim, de poder dizer que eu sou feliz, eu sou alegre diante de Deus, né? Então, meus queridos, eu quero dizer para os irmãos, certo? Este é o princípio do meu testemunho, né? E aqui não é nada do meu testemunho ainda, mas seus irmãos compartilhar, deixar o comentário aí, irmãos, para que esse canal possa crescer. Eu vou estar fazendo sempre mais vídeo, né? E vou sempre estar contando o meu testemunho até chegar no final, até concluir, tá certo? Em nome de Jesus.
E aqui eu quero agradecer a Deus. Estou em cima do monte, irmão, aqui falando um pouco do meu testemunho para os irmãos e glorificar o nome do Senhor, certo? Porque aqui eu estou me recordando de muitas e muitas vezes que eu subi o monte e do que o Senhor fez e de que o Senhor ainda está fazendo. Porque eu aqui em cima do monte, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus vai fazer milagres poderosos na tua vida, querido. Deus vai fazer, Deus vai operar. E eu vou ouvir testemunho de você contando do que Deus fez na sua vida. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio sim na grandeza desse Deus. Tá certo? Que os irmãos possam compartilhar este vídeo, tá certo? Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus entre na tua casa, que Deus faça resplandecer a luz do Evangelho sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.